Olá, seja muito bem-vindo ao Código Aberto. Esse já é o terceiro programa da nova temporada, estudando sobre o livro de Gálatas. Você consegue imaginar uma igreja onde os pregadores estão pregando mensagens contraditórias, opostas? Será que uma igreja dessa iria resistir por muito tempo? Esse era um problema existente na igreja primitiva e Paulo tentou levar então unidade do evangelho. Ele tentou pregar a verdade, mas de maneira que todos estivessem juntos pregando a mesma mensagem. E para falar sobre isso eu tenho convidados muito especiais que estão aqui hoje com a gente no Código Aberto. Sejam muito bem-vindos. Todos acredito que são a primeira vez que estão vindo ao Código, certo? Vocês podem começar a se apresentar, dizer o nome de vocês e de onde vocês estão vindo. Vamos lá. Meu nome é Levi Castilho e eu sou de União da Vitória, sul do Paraná. Olha que legal, a nossa flor aí entre os cactos. Eu sou a Joyce Carnassali e no momento moro na cidade de Capão Bonito, São Paulo. São Paulo, né? Eu sou Felipe Piazzi e sou de São Paulo também. São Paulo. Eu queria perguntar para vocês sobre a igreja de vocês. A gente vai comentar um pouquinho sobre a igreja, como a igreja funciona. Eu queria que vocês comentassem sobre a igreja de vocês, como ela é, se tem alguma coisa diferente, que até o pessoal que está em casa pode usar na igreja deles, uma coisa diferente que vocês têm na igreja de vocês. Pode começar aí. Bom, a minha igreja é a Igreja Central de União. Uma igreja, por ser central, continua sendo pequena, eu acredito que uns 200 membros. É uma igreja até certo ponto tradicional, porém unida na mensagem, na pregação do Evangelho, principalmente em aberturas do canal da TV Novo Tempo. Ah, legal. Nós temos o canal aberto União da Vitória e já colocamos em mais 2 cidades, ao redor cidades da micro-região, e estamos com o objetivo de colocar em mais 2. Estão pregando aí através da Novo Tempo, muito legal. Joyce, você trabalha bastante na igreja, né? Por quê? Fala pra gente. O melhor das nossas igrejas é o pastor, Daniel. É o pastor? Você é apaixonada pelo pastor? Eu sou. Você tem uma queda pelo pastor, né? Fala sério. Ele é muito legal. Bom, a gente chegou nessa cidade no começo desse ano. Só pra terminar a história, você é esposa do pastor, Eu sou né? esposa do Ok, pastor. pra ficar bem claro aí, pra ninguém ter... Ufa! Que legal. A gente chegou nesse distrito no começo do ano. Esse distrito tem 8 igrejas, então a gente está conhecendo, assim, eu principalmente porque tive bebê há pouco tempo, então eu comecei a ir nas igrejas faz uns 2 meses, mais ou menos. Mas o que eu sinto, assim, de forma geral, que a igreja tem desafios que estão sendo vencidos, que a igreja tem muitas coisas boas, principalmente na área das crianças. Uma igreja, a nossa igreja central, por exemplo, é uma igreja muito ativa com escola cristã de férias, e isso traz os pais, sabe? Porque a maioria dessas crianças não pertence a nenhuma religião, então os pais vêm à igreja, conhecem um pouco de Jesus. Enfim, cada igreja tem a sua peculiaridade e cada uma delas eu tô, assim, cada vez gostando mais. Legal, mas eu ainda gosto mais do pastor. Do pastor, né? Que legal. E Felipe, conta sobre a sua igreja aí pra gente. Minha igreja apresenta, acho que algumas coisas diferentes das tradicionais que a gente acha pelo Brasil. Ela tem uma proposta mais voltada para a questão da missiologia urbana. Então, algumas questões litúrgicas que você encontra em outros templos, ali o enfoque é diferenciado. Qual que é a sua igreja? É a igreja do Brasparim, em São Paulo. Aham. É o distrito do Belém. Aham. Então, você também tem uma outra questão diversa, que é uma igreja que abriga uma comunidade hispana muito grande. E também tem pessoas de outros países. Então, a gente costuma dizer que é uma igreja de todos os povos, todas as nações. Então, a igreja sempre trabalha em prol dessa união entre pessoas de outras nacionalidades. Que legal. Unidade é o assunto, então... Parabéns pela sua igreja aí, o trabalho é diferente. E eu quero dar um alôzinho para você que está em casa, que está assistindo a gente pela internet. Você sabe que a gente precisa da sua participação aqui. E a gente tem um código que a gente está apresentando, esse já é o terceiro programa, você já deve estar acostumado com o nosso código. E temos um presente hoje para aqueles que desvendarem o nosso enigma. Nós temos, então, o nosso guia de estudos e nós temos também o DVD, O Dia Enfim Chegou, do Araújo do Rei, em Blu-ray. Olha que chique, certo? Que é uma qualidade melhor, cabe mais coisa aí. Então, você vai ganhar esses 2 presentes aí na sua casa se você decifrar o código de hoje. Preste atenção que vai aparecer agora na sua tela. Eu quero ver se você vai conseguir acertar isso aqui. É o seguinte,
conflito interno rasgaria cabalmente a unidade na comunidade, incitando separação de apóstolos e organização. O que é isso? Eu quero que você me responda uma palavra, somente uma palavra. Eu vou repetir mais uma vez, isso aqui é quase um texto, é quase um artigo aqui teológico, diz assim: conflito interno rasgaria cabalmente a unidade na comunidade, incitando separação de apóstolos e organização. Tá difícil? No finalzinho desse bloco eu vou dar uma dica para você aí, mas tuita pra gente, @códigoabertoNT. Repetindo, @códigoabertoNT, e você então vai concorrer aos prêmios de hoje. Como você já sabe, entre aqueles que acertarem, a gente vai fazer um sorteio e logo, logo você pode então receber na sua casa aí o DVD do Araújo do Rei e o nosso guia de estudos. Pessoal, a gente vai começar fazendo uma oração. Felipe, você pode fazer uma oração pra gente, pedindo para que a gente possa entender o estudo de hoje? Vamos lá? Pai amado, Pai querido, por favor, nos conduza mais uma vez no estudo dessa lição, que possamos cada vez mais compreendermos e aplicarmos isso em nossa vida de maneira prática, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos começar então a introdução do nosso assunto com um pastor muito especial que foi convidado pela nossa produção para falar para a gente. Então, vamos assistir? A lição dessa semana, ela traz-nos duas palavras: unidade no Evangelho, ou a unidade do Evangelho. O Evangelho é o conteúdo da nossa mensagem, da nossa pregação, e a unidade é como deve estar os elementos, que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Agora, se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que Deus, ele propositalmente nos criou de maneira diferente. Nós somos diferentes no aspecto físico, no aspecto psicológico, os nossos gostos pessoais, as nossas maneiras são diferentes. Soma-se a isso o lugar onde nós fomos criados, ou o lugar onde vivemos, que é a bagagem cultural, nós nos tornamos elementos totalmente diferentes. Mas Deus tem um propósito com isso, porque Jesus, quando ele ora pedindo para que sejamos um, a unidade, que busquemos a unidade. Em nenhum momento Deus está pedindo para que sejamos iguais, até porque seria uma coisa monótona, sem graça, já pensou se todos fossem iguais? Então, dentro dessa diferença, dessa maneira de pensar diferente, quando nós nos unimos com essas diferenças para nos complementar, um complementa o outro. Só que para que haja essa complementação, são necessários alguns elementos que às vezes nós não temos. Então aí começamos a entender o propósito de Deus. Deus, ele nos dá a oportunidade do relacionamento em comunidade, como o corpo de Cristo, como igreja, para desenvolvermos algumas características que nos acompanharão para a eternidade, para vivermos a eternidade. Entre elas, a compreensão, a humildade. A humildade nos dá a condição de ceder. Se eu gosto de alguma coisa, mas o grupo 90% não gosta, eu acabo cedendo para que o grupo se torne um, para que haja unidade. Nós não podemos discutir a questão dos princípios. Nós estamos falando aqui de gostos pessoais, de aspectos diferentes que não envolvem princípios, porque em princípios nós não negociamos. Isso aí, obrigado, pastor Odair Almeida. Um abraço para você, pastor. Foi meu pastor de jovens aí, do tempo que eu trabalhava em Alagoas. Um grande abraço. E você que está em casa, quer assistir a esse vídeo aí na internet ou os vídeos anteriores, entre aí no nosso blog que está aparecendo na sua tela. E você vai poder então conferir os vídeos, as palestras, as músicas e todo o código aberto aí das edições anteriores aí. Aqui está falando muito sobre unidade. Estava acontecendo algum probleminha que estava tirando a unidade ali. E vamos começar abrindo a Bíblia já? Gálatas 2, de 1 a 2. Vou pedir para o Felipe para ler para a gente. A gente vai ver que Paulo ele vai fazer uma viagem. E eu quero saber por que ele foi fazer essa viagem, por que ele foi resolver, que problema era esse que estava comprometendo a unidade da igreja cristã primitiva. Lê para a gente, Felipe. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Eu subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Daniel, aqui a gente pode perceber que Paulo se dirige a Jerusalém, junto com Barnabé, para iniciar aquele concílio da igreja primitiva.
Ele estava tentando resolver alguma coisa. O que ele estava tentando resolver ali? Eles haviam entendido, Jesus ascendeu ao céu, eles haviam entendido a mensagem de que eles deveriam pregar, eles deveriam agora fazer discípulos, dar continuidade à missão de Jesus. E aí depois veio o Pentecostes, a conversão, e a igreja foi crescendo demais. No entanto, foi crescendo, só que foi crescendo desordenadamente. Então necessitava que eles sentassem e realinhassem qual seria a linha de trabalho. E aí Paulo ele pregava para os gentios, como a gente já falou, não eram aqueles que eram pagãos, eram de outras nações, mas aí aqueles que eram da ala dos judeus convertidos ao cristianismo, né, que a Bíblia até chama de judaizantes, eles queriam impor algumas coisas, como a gente já tem falado nas lições aí, e eles queriam impor especificamente uma coisa que era a circuncisão. Estava certo isso? O cristão, o gentio agora, para se tornar cristão, ele tinha que se circuncidar? Era o que a Bíblia dizia? Está certo isso ou está errado? Não, a Bíblia ela não colocava que para você ser salvo você teria que fazer a circuncisão, né? A circuncisão era um sinal que Deus colocou aos descendentes de Abraão para que eles tivessem esse sinal da aliança, porém não era um sinal de salvação, né? Então a Bíblia não coloca que a circuncisão traria salvação para os judeus ou para os gentios. Mas mesmo assim existia uma ala que queria que a circuncisão fosse obrigatória para os gentios ao se converterem para o cristianismo, como se eles tivessem que se tornar judeus primeiro, para depois cristãos. E a gente falando sobre aliança, sobre circuncisão, o pastor Reinaldo Siqueira, ele é doutor em teologia e ele entende bastante sobre essa área, foi meu professor inclusive, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a circuncisão, essa questão de Abraão, por que a circuncisão era tão importante para os judeus, e a gente vai poder entender um pouquinho mais dessa briguinha, dessa história aí, através desse vídeo aí. Vamos assistir. A primeira referência na Bíblia à circuncisão aparece em Gênesis 17, no contexto que Deus confirma a sua aliança com Abraão e lhe concede um filho, o filho da promessa, Isaque. Ali Deus muda o nome de Abraão de Abrão para Abraão, pai de muitas nações, e promete que ia nascer um filho de Sara, né? E este filho parecia ser impossível, porque Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos, não conseguia ter filhos. E para exatamente dar esse sinal de que esse filho seria o filho do milagre, o filho do impossível, Deus pediu que colocasse um sinal para se lembrar sempre deste evento, dessa aliança. E esse sinal ia no órgão masculino que lembraria então o homem que a descendência prometida por Deus não viria segundo a capacidade humana, mas seria segundo o milagre de Deus. E esse é o contexto que surge, então, a circuncisão na Bíblia, e a partir daí todos os descendentes de Abraão deveriam circuncidar todo menino, no 8º dia que nascesse, ou todo macho, comprado, escravo, todo mundo que morasse na casa de Abraão deveria ser circuncidado, porque era da casa da família de Abraão. Circuncisão, então, na Bíblia, significava que a pessoa que se circuncidava aceitava fazer parte da família de Abraão, da casa de Abraão, e aceitava a promessa de Deus de ser parte da descendência prometida de Abraão, com algo muito importante, né? E até hoje é um dos ritos principais do judaísmo para que a pessoa possa se integrar ao povo, à comunidade de Israel, e a aliança abraâmica dentro do judaísmo, este é a porta de entrada. Portanto, é observado até hoje, tido como um grande valor, não é? E que todos devem respeitar. Isso aí, obrigado, pastor Reinaldo Siqueira. Gente, a circuncisão era uma coisa bonita, era um símbolo no órgão reprodutor masculino ali, de que o milagre em Abraão realmente não foi por ele, foi um milagre de Deus, foi algo dado por Deus. O filho não era dele, algo que ele fez por ele mesmo, mas foi um milagre de Deus, que coisa linda. E a gente percebe então que algo tão lindo que foi dado para o povo de Deus agora se tornou um símbolo de salvação. Tinha até uma sátira, um pensamento que se dizia que os homens circuncidados não descem ao inferno. Então, o símbolo de quem tivesse isso era que tinha salvação. E os primeiros cristãos não era mais Jesus, então. Eles estavam achando que ser circuncidado era o símbolo de salvação. Paulo, ele não era contra a circuncisão. Ele era contra o fato de você achar que a circuncisão iria te dar salvação. E esse, então, era o problema que a igreja primitiva estava debatendo ali. Mas eu pergunto para vocês, hoje em dia a gente não tem esse problema na igreja de circuncisão. Não é um problema que causa desunião hoje. Qual seria talvez um problema, algo que as pessoas batem a tecla achando que a salvação vai ser conseguida, obtida através daquilo ali? Qual seria o problema de hoje? São vários, né? São vários. Eu acredito que a gente
toda vez que a gente está acostumado a estar dentro de uma igreja, dentro de um rito, eu acho que às vezes a gente perde o foco do motivo pelo qual a gente está ali. Então, a partir do momento que você não tem o mesmo alvo, tem até um texto aqui em Coríntios que fala que eles tinham o mesmo alvo, né? O mesmo objetivo. Você acaba pegando essas minúcias para colocar como ponto de salvação. E eu acho que a gente vive isso em muitas áreas. Muitas áreas aqui. A gente pode citar vestimenta, a gente pode citar aqui a própria liturgia, o momento que a gente se ajoelha, o momento que a gente canta, o tipo de música que a gente canta. E às vezes a gente esquece o motivo pelo qual a gente canta, o motivo pelo qual a gente se veste, o motivo pelo qual a gente come. Eu acho que isso acontece muito. Legal. A gente vai continuar falando daqui a pouquinho, depois do intervalo, mas ainda eu disse que ia dar uma dica para você do nosso código. Vai lá. O código é conflito interno, rasgaria cabalmente a unidade na comunidade, incitando separação de apóstolos e organização. Eu falei que eu quero só uma palavra, e essa uma palavra, ela está por aí no meio dessa frase. Olha só, ela está escondida aí. Eu quero saber qual a palavra, tuita pra gente aí, @CódigoAbertoNT. A gente se vê no próximo bloco. Voltamos do rápido intervalo, o Código Aberto está de volta. E eu quero saber se você desvendou, se você abriu o nosso código de hoje. Eu quero mais uma vez falar para você, vamos lá? Conflito interno, rasgaria cabalmente a unidade na comunidade, incitando separação de apóstolos e organização. Tem tudo a ver, a gente já comentou sobre isso e eu só quero uma palavra que resume tudo isso, que mata aqui, então a charada aqui. E essa palavra está escondida em algum meio. Tá fácil, assim, se você abrir o olho aí, você vai ver bem direitinho qual é a palavra. E eu queria mandar um abraço pro pessoal que tá tweetando aí pra gente, pra Cléo Barbosa, Wilson Júnior, Cleide Gomes, Emily Soares, Misa Gruber, Ramon Silbar, Tatiana Costa, que tá ligadinha com a gente aí também, e o pessoal do fã-clube do Código Aberto, principalmente o Guga Storari aí, que mantém o blog, sempre tá tweetando aí pra gente. Um grande abraço pra vocês, vocês têm até o final do próximo intervalo aí para você twittar pra gente a resposta, @CódigoAbertoNT. Tweet pra gente e concorre então aos prêmios de hoje, que são primeiro DVD, O Dia Enfim Chegou, do Arautos do Rei em Blu-ray, e o nosso guia de estudos, tá bom? Presente legal para você, que estamos ainda no terceiro programa, dá bastante tempo para você estudar aí durante toda a nossa temporada. Pessoal, tá muito boa a nossa conversa, e eu queria ler com vocês agora Gálatas 2:4. Quem que pode abrir pra gente? Aqui vai falar um pouquinho, então, dessas pessoas que estavam tentando minar a unidade do povo de Deus e a centralidade, a verdade do Evangelho. Quem que pode ler aí? Gálatas 2:4. Você lê pra gente, Joyce? Leio. Vamos lá. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, esse era o problema, né? Estavam tentando, botei um R a mais, igual você aqui no meio da palavra aqui, tentando colocar coisas que não eram necessárias mais. Mesmo a circuncisão, que era uma coisa tão linda, um sinal de aliança, de pacto, do milagre de Deus a dar o filho para Abraão, tentando colocar isso como um sinal para a salvação. Então, levando as pessoas para a escravidão. Eu vou pedir aqui para o Levi ler um outro texto da Bíblia, que está lá em João, capítulo 8, 31 a 36, e a gente vai perceber que Jesus vai falar para algumas pessoas que, às vezes, que elas achavam que elas eram livres. Jesus vai dizer assim, olha, vocês não são livres não, vocês são escravos. Leia pra gente aí, Levi. João 8, 31 a 36. Jesus disse aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos
ressuscitar, verdadeiramente sereis livres. Como vocês acham que os judeus ali lidaram com isso? Eles achavam, somos filhos de Abraão, somos circuncidados, se existe um povo que é livre, somos nós. E Jesus chega assim, ó, vocês são escravos. Como é que eles reagiram a isso aí? Eu acredito que a partir do momento que eles não tinham aceitado ainda Jesus como libertador, eles eram escravos do pecado, né? Então, eles apenas tinham a lei e eles só pretendiam seguir a lei e estavam deixando o principal, que era acreditar em Jesus e ter a fé em Jesus, por isso que eles se tornavam escravos. Então a gente tem que cuidar, porque a gente pode guardar a lei, mas ser escravo. Ou também aqueles que não fazem nada, não seguem nada, acham que são livres, mas são escravos. E talvez alguém em casa esteja dizendo assim, escravo eu? Não, eu não sou escravo, eu sou livre. Eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser, como eu quiser, eu sou livre. Fala para mim, pessoal, isso é liberdade? E aí? De maneira nenhuma. Liberdade, nesse sentido que você trabalhou, justamente é contrário. Você acaba sendo prisioneiro porque isso gera algum tipo de dependência e essa dependência o torna escravo. Por isso que, quando você trata de liberdade, você só há liberdade plena e efetiva em Cristo Jesus. E a Bíblia é clara quando ela diz que todos nós somos escravos. E em Jesus nós somos livres. E tem 3 pontos que o nosso guia de estudos vai destacar, falando sobre exemplos de como somos escravos do pecado. Mas nós podemos ter a liberdade em Jesus. A primeira é a liberdade da escravidão dos desejos de nossa natureza pecaminosa. Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí, Felipe. Jesus Cristo trabalha de forma ampla para que a condenação e a escravidão que eu tenho no pecado, elas sejam, eu possa ser liberto através da fé e do sacrifício dele. Ou seja, não é que a lei me escraviza, me deixa preso àquilo. É que eu, pelos meus próprios esforços, nunca vou poder cumprir a lei da maneira que ela requer que seja cumprida. Portanto, Jesus Cristo vem e nos liberta, cumprindo Ele mesmo esse favor. E a gente é escravo, a gente percebe isso na nossa vida, né? Quantas vezes a gente quer mudar alguma coisa e a gente não consegue, faz aquilo que é errado. Paulo fala muito sobre essa luta, essa guerra que existe dentro do nosso coração, né? De tentar fazer uma coisa e não conseguir. Mas existe uma questão essencial para a gente distinguir, porque quando você trabalha nessa luta, nessa vontade de melhorar, você acaba, talvez em algum momento, correndo o risco de achar que esse processo de santificação é um processo seu. Mas nesse processo de santificação é um processo que Deus opera em nós. Portanto, o que eu devo fazer é me tornar submisso a Ele para que Ele opere esse milagre em nós. Legal. Joyce, outra forma de liberdade é liberdade da condenação da lei. Tem um texto até de Romanos 8, 1 a 2, que ajuda a gente a entender essa liberdade aí da condenação. Vou ler rapidinho aqui. Tá bom, lê pra gente aí. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Legal. Isso a gente, quando filosofa muito em cima disso aqui, isso é um tema muito filosófico, né? Como escravos de qualquer um desses pontos, Cristo se fez morte por nós. Ele é o sacrifício. Ele é a pessoa que nos tornou livres desse tipo de escravidão. Então, no sacrifício dele e na morte dele, eu não sou mais escrava da morte. Que legal, que legal. E falando sobre morte aí, tem mais um texto, né? Aí de Gálatas 15:55, fala sobre a liberdade do poder da morte, né? Então a gente é livre dos nossos desejos pecaminosos, da nossa carne, somos livres da condenação da lei, a lei não pode mais nos condenar porque estamos em Cristo, estamos vivendo em conformidade com a vontade de Deus. E terceiro, nós temos liberdade do poder da morte, que coisa maravilhosa. Fala sobre isso aí pra gente, Levi. Com certeza nós temos essa liberdade a partir do momento que nós aceitarmos a Jesus. Se não aceitarmos, nós não teremos essa liberdade do poder da morte. E 1 Coríntios fala da volta de Jesus, né? Jesus volta, então ele fala, tragada foi a morte pela vitória. Então mostrando assim, Jesus volta e não tem mais morte. Apocalipse depois fala lá que a morte vai morrer, a morte vai ser lançada para o lago de fogo. Não vai mais existir. Então, que certeza nós temos em Jesus. Então, liberdade em Jesus. E essa era a mensagem de Paulo. E ele levava essa mensagem para os gentios. Lá em Gálatas,
no capítulo que a gente está estudando aí, no versículo 7, vai falar então que os apóstolos reconheceram que Paulo ele tinha o evangelho para ser pregado para os que eram pagãos, os que não eram judeus, certo? Isso aqui fala um pouquinho para a gente de que o evangelho ele tem que ser contextualizado, ele tem que ser pregado, cada um tem um alvo, a sua igreja de repente tem uma maneira de pregar, a sua tem uma maneira, a sua tem um foco diferente. Então isso a gente aprende aqui. Paulo ele tinha essa mensagem, mas era pregada para um público diferente, não para os judeus, para os gentios. E o que a gente pode entender um pouco sobre contextualização da mensagem? A gente vai agora para o nosso giro universitário. Vamos saber qual que é a faculdade, a Universidade Adventista, para onde nós vamos hoje. Vamos ver. O giro universitário de hoje foi parar no Recôncavo Baiano, no município de Cachoeira, que fica a 116 quilômetros de Salvador. Lá encontramos as faculdades adventistas da Bahia, que oferecem ensino básico, graduação e pós-graduação em regime de internato e externato. E tem como objetivo prover uma educação cristã que desenvolva as potencialidades físicas, mentais e espirituais mediante elevado padrão de ensino e baseado no contexto dos valores bíblico-cristãos. E é de lá que vem as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Ao compartilhar o Evangelho em uma cultura diferente, quais os elementos essenciais que não devem mudar e o que pode ser alterado? Sempre que nós vamos falar sobre o Evangelho, levar a mensagem numa cultura diferente, nós temos que ter em mente que aquelas pessoas elas não têm um histórico que nós tivemos. Por isso, nós precisamos saber, entender, interpretar e compreender aquilo que ela já passou. Bom, em um ambiente cultural diversificado, eu acredito que a melhor maneira de se introduzir o Evangelho é usando pontes culturais. Se fôssemos resumir a missiologia urbana e a transcultural em uma palavra, seria contextualização. O que significa? É você introduzir, ou melhor, apresentar ideias e pensamentos considerando o contexto na qual as pessoas estão inseridas. Eu creio que algumas coisas que a gente não pode mudar são os nossos princípios. E eu sinto que quando nós vamos falar da mensagem para outras pessoas em outras culturas, nós temos que primeiro pensar como Cristo pensava, que era com amor. A pregação do Evangelho numa cultura diferente é um desafio. E esse desafio para quem é missionário, principalmente que vai para esses lugares assim diferentes, deve ser encarado da seguinte forma. Os princípios eles não devem ser mudados. Primeiro, eu acho que a gente tem que saber distinguir entre princípios e aspectos culturais. Os aspectos culturais eles podem ser quebrados, ou melhor, eles devem ser quebrados para se adaptar aos princípios. Mas os princípios eles são imutáveis, eles são inquebráveis. Mas aquilo que pode ser mudado são pequenos hábitos, coisas que não vão de encontro com os seus princípios. Isso sim você não muda, você pode mudar na verdade. Acho que o que deveria ser enfatizado é a pregação sobre Jesus. Jesus que um dia morreu por nós e que prometeu um dia voltar para nos buscar. Eu acho que isso que deveria ser enfatizado na pregação do Evangelho. Agora, o que poderia ser alterado é a questão das culturas, como lidar com as culturas e costumes diferentes. Mas eu acho que a essência do Evangelho é pregar a vida de Jesus e o amor dele por nós. Quando você vai apresentar a mensagem de Cristo a outras pessoas de culturas diferentes, a primeira coisa que você precisa mudar é você mesmo. Você precisa enxergar o outro como Jesus enxergava. Você precisa enxergar o outro através dos olhos dele. E você fazendo isso, você vai levar a mensagem de Cristo a outras pessoas através de um modo simples, claro e objetivo, e as pessoas com certeza vão aceitá-lo, porque é isso que Jesus fazia e é isso que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar. É isso aí, muito obrigado ao pessoal aí da Faculdade Adventista da Bahia, do IAN, local onde eu trabalho como pastor universitário. Grande abraço a todos os nossos telespectadores aí do IAN, onde tem também TV Novo Tempo e canal aberto. Grande abraço. E aqui na sua tela está aparecendo então o endereço do IAN. Você pode conhecer os cursos. Lá tem psicologia, administração, pedagogia, teologia, fisioterapia, enfermagem. Você pode conhecer os cursos. Quem sabe ser um futuro aluno do IAN. O pessoal aí da Faculdade Adventista da Bahia comentou então sobre a contextualização do Evangelho. Então se entendeu que Pedro, como outros, pregariam para aqueles que eram judeus convertidos. Paulo pregaria então para os que eram pagãos, que não conheciam ainda. A mensagem, ela é a mesma, mas ela deve ser contextualizada, certo? A gente vê aqui até que ponto a gente pode ir aí. Vocês já foram em alguma igreja que é uma igreja diferente? A sua tem uma proposta um pouco diferente, né?
Tem. Justamente ela está pautada naquele sentido de fazer uma programação para quem nunca entrou numa igreja sentar e sentir-se incluído pela programação que está sendo desenvolvida, pelo momento de adoração. Por isso, quando você aplica essa questão de contextualizar a mensagem, que é a diversos tipos de pessoas, você tem, primeiro, a grande comissão lá em Mateus 28, 28, o próprio Jesus fala, ide fazer discípulos de todo povo, língua e nação. Isso, obviamente, já requer que é uma mensagem que deve ser adaptada às outras pessoas. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 20, ele começa a trabalhar aqui, olha, quando eu estive entre os gentios, me fiz gentil. Quando eu estive entre os judeus, me fiz como um judeu. E assim que nós devemos aplicar essa nossa caminhada cristã. Paulo ele era muito inteligente. Eu sou uma fã de Paulo, porque ele tinha inteligência emocional, inclusive, para atingir aquele certo tipo de pessoa com a mensagem que serviria para ela, não fugindo, claro, das diretrizes do que era correto, do que Deus estava inspirando seu coração. Então, eu sou grande fã de Paulo, e aplicando para os dias de hoje, quando eu chego... uma coisa simples, não precisa ser eu que moro numa cidade interior, que é pequenininha, não tem nenhuma religião contextualizada, como outras comunidades, a igreja japonesa, adventista e tal. Igreja árabe, igreja judaica, adventista, judaica, árabe, tem outra, tem... É comunidade nipônica, que eu sei, algumas outras. Eu já vi algumas até, tipo, muçulmanas, que, por exemplo, eles têm costume de sentar no chão, então eles não têm bancos. Eles sentam no chão. Isso não está mudando a doutrina da Bíblia, não? Não. Mas está adaptada à Mas eu realidade. penso assim, que na minha realidade, que estou numa cidade interior que não tem nenhuma dessas comunidades, como eu penso, o que eu faço para chegar naquele tipo de pessoa que, quem sabe, está vindo de uma outra experiência religiosa. Então, a gente tem que ser inteligente, a gente não tem que pensar que a gente tem a verdade, que a gente tem que falar sobre a lei, aqueles pontos, você tem que guardar o sábado, você não pode comer isso, você tem que vestir aquilo outro. Você tem que cativar aquela pessoa com a mensagem que ela precisa para aquele momento. Era isso que Paulo fazia e a gente vai continuar esse assunto no próximo bloco. Antes do intervalo, você tem agora só o horário desse intervalo agora comercial para você tuitar pra gente a resposta. Eu quero uma palavra para o nosso código de hoje. Conflito interno, rasgaria cabalmente a unidade na comunidade, incitando separação de apóstolos e organização. Eu espero você depois do intervalo. Até já. O Dica Cult de hoje está internacional. O livro que o Código Aberto indica para você que quer se aprofundar mais no tema desta semana é Evangelho versus Legalismo, de Marvin Moore. O livro é da editora argentina Associación Casa Editora Sudamericana. Nele você vai entender um pouco mais da mensagem de Paulo aos Gálatas, quando disse que nenhuma obra pode substituir o Evangelho da justificação pela fé. Então, se você lê e entende espanhol, acesse o site da editora www.aces.com.ar e adquira já o seu exemplar de Evangelho versus Legalismo. Nos encontramos no próximo Dica Cult. Código Aberto já está de volta, esse já é o nosso terceiro bloco e a conversa está muito legal aqui. Antes de dar para você o código, a dar a resposta para você, eu quero terminar de conversar esse assunto que a gente estava falando antes aí no último bloco. A gente estava falando sobre contextualização da mensagem. A gente falou de igrejas adventistas, por exemplo, que são para judeus, para árabes, para muçulmanos, para nipônicos e tal. Mas dentro da própria igreja, uma igreja normal adventista, a gente tem uma diversidade. Não é não? Com certeza. Se tu parar para ver, nós temos a terceira idade, né? Os adultos, os jovens, os juvenis, e muitas vezes a gente não usa a nossa inteligência para buscar assuntos, formatos de programas, por exemplo, para juvenis ou para jovens. Nós temos alguns formatos, tipo algum programa que eu posso dizer, o JA, que é dentro da comunidade cristã que eu frequento, a gente tem, que já mais ou menos perdeu a linha e hoje não chama tanta atenção dos jovens. Uhum.
Então, eu acredito que dentro da própria igreja, você tem que procurar contextualizar essas mensagens para cada tipo, para cada, no caso, classe etária. A mensagem é uma só, mas ela tem que atingir aquele alvo, você tem que usar os recursos, né, que vão realmente cumprir esse fim aí. Pessoal, eu vou precisar da ajuda de vocês agora para esse código aqui. Eu quero saber se você que está em casa aí, você já acertou, você tem 30 segundos, começando agora, relógio na tela, acabou o tempo. Vamos lá, pessoal, vocês conseguiram aí, vamos lá, conflito, vocês estudaram a lição bastante, vocês já estão afiados aí. Conflito interno, rasgaria, cabalmente, a unidade na comunidade, tem até uma rima bonita aí, incitando separação de apóstolos e organização. Existia uma coisa que a gente falou sobre isso, qual que é a palavrinha aqui aí? Quem que sabe aí já? Circuncisão. Circuncisão. E você que está em casa, não sei se você percebeu, é para ter percebido, hein? Que isso aqui é, na verdade, um acróstico. Você vem conflito, começa com C, né? Olha que difícil. Depois interno é o I, aí si, o R de rasgaria, cir, o C, cabalmente, vai formar a palavra circuncisão. A gente estava aí com o texto aí, no meio aí centralizado, mas coloca na tela justificada aí, ó. Você vai perceber aí que forma com as primeiras letras aí, então, circuncisão. Em alguns minutos, até terminar o programa, o Código Aberto vai tuitar aí o vencedor aí, dentre aqueles que acertaram, o nosso sorteado de hoje. Muito obrigado por participar do nosso código. Até o próximo código, fica ligado aí com a gente. Obrigado aí aos nossos tuiteiros de plantão. Mas, pessoal, esse assunto de contextualização, de mensagem e tal, gerou uma briguinha aí em Gálatas, porque... Qual que é o texto que fala dessa briga aí? Foi entre dois grandes apóstolos aí. Quem fala pra gente aí? Eu falo. Conta aí, você... Bom, então eles, aqui em Gálatas 2, né, a partir do versículo 11, eles estavam discutindo sobre essa questão de Pedro pregar de um jeito para algum tipo de pessoas e Paulo pregando de outro jeito para outro tipo de pessoas. Eles estavam no concílio. O concílio estava sendo justamente essa reunião para redefinir algumas diretrizes que o povo e os pregadores precisavam para continuar na sua caminhada. E Paulo deu uma bronquinha pública em Pedro, dizendo assim, se sendo tu judeu vives, no verso 14, tá? Do capítulo 2. Tá bom. Se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E continua, ou seja, por que você viver de um jeito, pregar para outras pessoas, daquele outro jeito? Eles estavam eu imagino, né, que eles estavam focando as minúcias em cima da lei, em cima daquilo que ele achava que era preciso para a salvação, e esquecendo que salvação é de Jesus Cristo, justificação por Jesus. fato antes disso aí, que foi uma refeição aí, teve uma história de um lance aí de comida. O que aconteceu aí? Antes dele falar dessa bronca em Pedro, ele deu por um motivo específico. Na verdade, Pedro havia sentado com gentios, estava comendo... Gentios que não eram circuncidados, Não eram circuncidados, e ele estava comendo, se confraternizando com eles, e de repente chegou o pessoal da turma de Tiago, que eram os judeus, os circuncidados. Judeus cristãos, né? Mas que tinham os costumes ali. Da outra ala. E de repente, e aí, Pedro? Ele sentiu-se acuado e falou, não... Então é melhor eu fingir que eu vou mudar de mesa. Pedro, vou sair daqui. Pedro era um cara que não aguentava pressão. Você vê que Jesus, quando ele negou Jesus, depois agora, ele era muito bom para falar quando ele estava sozinho. No episódio de Cornélio, ele estava sozinho, ele converteu. Mas se tivesse alguém com ele, talvez ele não tivesse entrado e pregado para Cornélio. Então essa questão da pressão social na nossa vida também é interessante. Como é que Pedro, ele sabia? Pedro foi chamado por Deus para pregar também a um gentio, que é a história de Cornélio, né? Tem aquela visão do lençol, que não estava falando sobre alimentação, mata e come. No final da visão, Deus dá o significado. Qual que era o significado? O interessante, antes do significado, só colocando aqui, Daniel, é que Pedro, ele foi até Cornélio, pregou e converteu vários gentios. Então ele sentiu que a mensagem também era para os gentios. E logo depois ele sentou-se com os gentios e estava lá
naquela refeição com ele. E juntamente, quando Pedro estava com Jesus, ele sentiu o poder de Jesus. E logo após isso ele também negou Jesus. Então, voltando, interessante como quando a gente se sente acuado, às vezes a gente acaba negando não os nossos princípios, porém algumas coisas que a gente deveria, no caso, fazer, a gente acaba deixando de lado porque a gente se sente acuado. E o significado, então, que a gente estava comentando da visão do lençol, né, era que Pedro deveria pregar o evangelho a todas as pessoas. Deus, ele não podia considerar imundas aquelas pessoas porque elas não tinham os mesmos costumes, os mesmos ritos que os judeus. É porque isso era uma lei judaica, né? Sim. O judeu não poderia estar junto com outro estrangeiro. Por isso que eles traziam isso muito arraigados. Mas então, gente, no Gálatas 3:28, queria que a Joyce lesse. Você lê muito bem, Joyce, tem uma voz tão bonita. Você vai cantar daqui a pouquinho para a gente no final do bloco. Mas lendo agora 3:28, Paulo ele vai explicar o porquê que ele ficou tão indignado e que ele brigou com Pedro na frente de todo mundo. Como assim? Você estava sentado com eles agora porque chegaram os judaizantes aí, você não senta mais com eles? Por que isso? Explica pra gente aí, Joyce, lê o texto pra gente, Gálatas 3:28. Dessarte, palavra bonita, né, Daniel? Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Somos um. Coisa bonita, sobre a unidade. Unidade. Unidade em Cristo Jesus é saber que você, perante Ele, é igual a todo mundo. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém superior. Eu não sei mais que você, eu não tenho uma raça melhor que a sua. Perante o sacrifício de Jesus, eu sou a mesma pessoa que meu amigo aqui do lado, que Felipe aqui do outro, que Levi, que Daniel. Porque o sacrifício de Jesus cobriu. O preço que ele pagou deixou todo mundo no mesmo patamar. Nós somos pecadores, ponto final. E o sacrifício dele me remiu, ponto final. E Paulo já afirmou isso na carta aos Coríntios, lá no 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12 também, sobre essa questão que a igreja é formada de pessoas diferentes, dentro de um só corpo, e que seguindo todo mundo a Cristo Jesus. Um grande exemplo é uma máquina, né? A máquina é formada por diversas peças, uma diferente da outra. Porém, se você tirar uma peça, a máquina não funciona. Assim também é a unidade no caso da igreja cristã, né? Que se nós, todos diferentes, não se unirmos, nós não vamos conseguir alcançar o objetivo principal, que é a salvação. Então precisamos nós, diferentes uns dos outros, nos unir para alcançar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para que todos nós possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus, que eu acredito que seja o mais importante. Legal. Eu consigo falar um pouquinho? Pode Só mais falar. Um pouquinho. Paulo usa uma palavrinha aqui muito legal, chamada disposição mental. A mesma disposição mental. Então, a gente sabe que a realidade dentro de igrejas e comunidades religiosas, nem todo mundo pensa igual. Nem todo mundo consegue ser unido. Até existem brigas, o que é muito triste. Mas que essas pessoas de ideias diferentes, não do que deve ser o certo, mas de formas diferentes de pensar, tenham o mesmo alvo para trabalhar. A mesma disposição mental, que é a palavra que Paulo usa. Porque o Evangelho é um só, o nosso alvo é um só, que é o céu, e que a maior parte de pessoas que a gente conseguir pregar esse Evangelho, elas têm que ir para o céu. Então, como que eu vou pregar a mesma coisa para pessoas diferentes se eu não estou em conexão com o meu irmão da minha igreja? Pois é. Daniel, só para terminar, no próprio capítulo 12 lá de 1 Coríntios, Paulo trabalha lá no versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E ele termina dizendo que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém. Gente, tá muito boa a conversa, mas a gente vai ter que ficar por aqui. Você que está em casa aí, a gente quer deixar um presente, antes que termine o programa ainda, um guia de estudo da Bíblia para você estudar sobre esse e outros assuntos tão importantes, o que acontece com a pessoa quando ela morre, estudar sobre a lei de Deus, estudar sobre a salvação em Jesus Cristo, sobre a cruz, sobre a volta de Jesus, muita coisa boa nesse livro pequenininho, nesse guia de estudo para você aí, você vai receber em casa de graça se você escrever para a gente, para esse endereço que está aparecendo aí na sua tela. Escreva para a gente e participe também.
Eu quero deixar um recado para você, mais uma vez, terminando esse programa, dizendo que todos nós somos um em Cristo e você também tem direito à salvação. Não importa a sua condição social, onde você nasceu, o que as pessoas pensam de você, o que você mesmo pensa sobre você, você tem um direito à salvação, porque todos nós somos um em Cristo. E eu espero você no próximo programa. Você fica agora com uma música muito especial cantada pela Joyce Carnassale. Até logo! Que eu caí de joelhos nas mãos do Senhor, que me viu chorar e não me consolou. O choro só durou uma noite, a alegria já voltou, pois é quando estou fraco que sou forte. É assim que o Senhor me dá o poder. Melhor estar nas mãos do Senhor e sentir seu toque restaurador. Em seus braços encontro a força. Em suas mãos eu encontro o amor. Ao meu lado 1000 cairão e do outro 10.000 surgirão. Só que nada irá me atingir, pois é dele o meu coração. Melhor estar nas mãos do Senhor e sentir seu toque restaurador. Em seus braços encontro a força. Em suas mãos eu encontro o amor. Ao meu lado 1000 cairão e do outro 10.000 surgirão. Só que nada irá me atingir, pois é dele o meu coração. Só que nada irá me atingir, pois é dele o meu coração.